Fala Corinthians, fala seus campeão mundial, como é que vocês estão? 12 anos se passaram e o Corinthians continua sendo o último brasileiro campeão mundial FIFA e o único brasileiro bicampeão mundial FIFA também. O Botafogo acabou de tomar uma sapecada, uma sacolada do time mexicano. Time mexicano, inclusive, que era muito da hora quando participavam da Libertadores. Inclusive, em 2012 também participaram. Campeão invicto, Coringão, tinha time mexicano no nosso grupo e era legal que elevava a qualidade dos times na competição. Uma pena que geograficamente é inviável. O México fica muito longe, se tivesse times mexicanos, teriam que ter também times da MLS. Já pensou uma super Libertadores das Américas com todos esses times? Seria incrível, né? No vídeo de ontem, onde eu analisei os nossos possíveis adversários na pré-Libertadores, eu comentei que tinha muita gente que assistia os vídeos aqui do canal e ainda não era inscrito. E ó, muita gente se inscreveu. Foram mais de 1.200 pessoas que se inscreveram somente nesse vídeo. Então eu acredito que tem ainda muita gente que assiste o canal e não é inscrito. E comprovadamente isso é verdade. Porque mesmo nesse vídeo com tanta gente se inscrevendo, 58% da galera que assiste os vídeos ainda não é inscrito. Vamos lotar uma Neoquímica Arena apenas com a galera aqui do canal? Bom, falta pouco pra gente chegar em 49.205, que é a capacidade máxima da Arena Corinthians, hein? Nós já ultrapassamos 36 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a sua ajuda, não custa nada, se inscreve agora mesmo. E bora lá então elencar quais foram as melhores e as piores contratações do ano? Eu já fiz um vídeo também aqui, uma tier list aqui no canal, fazendo a famosa peneira dos quais jogadores eu gostaria que ficassem e os quais eu gostaria que saíssem do Corinthians pro ano que vem. Se você ainda não viu esse vídeo, confere aqui no canal também, tem muita coisa da hora. Então bora lá, sem enrolação, vamos começar com ele já. Novamente coloquei aqui do goleiro pro atacante. Então começando por ele, Hugo Souza. E o Hugo Souza, na minha humilde opinião, cara, eu vou colocar aqui como... Você não vai ficar clichê, eu vou colocar muitos aqui a melhor contratação. Vai ter que ser uma única. E por muito pouco não foi a melhor contratação do ano. A gente veio aí de 12 anos com o Cássio no gol de titular. Quando saísse, já era natural que o Corinthians fosse ter dificuldades de encontrar um grande substituto. A gente pensou, talvez não seja tão difícil, porque a gente já tem o Carlos Miguel no banco. E o cara, em 2 semanas, tendo a oportunidade de se firmar como goleiro titular do Corinthians e até almejar voos maiores, seleção brasileira, grandes propostas europeias em alguns anos, não, ele preferiu sair do Corinthians em apenas 2 semanas. Aí o terceiro goleiro assumiu a titularidade e começou a bater o desespero. Do nada vem a contratação do Hugo, que estava escanteado pelo Flamengo lá no Chaves de Portugal, e aí ficou aquela incógnita, será? O Hugo vai conseguir dar conta do gol do Corinthians? Não deu conta do gol do Flamengo? Teve muitas oscilações, falhas, talvez até subiu um pouco para a cabeça, palavras que o próprio Hugo já mencionou em entrevistas. E meus amigos, que tiro certo! O Flamengo praticamente se livrou, dando para o Corinthians de graça o Hugo, e a gente tem um goleiro jovem de 25 anos e com muito potencial. Mas beirou isso aqui, ó, de ser a melhor contratação, e eu vou colocar aqui no mudou o time. Por muito pouco não subiu para a melhor classificação aqui. André Ramalho também, que excelente contratação, um zagueiro que nunca jogou no Brasil, olha que loucura, ele muito jovem, ele teve as categorias de base, passou por São Paulo, São Bento e Palmeiras. Em 2010 ele participou do início ali do Red Bull Brasil e foi transferido para o Red Bull Salzburg, isso nas categorias de base, e ele se profissionalizou lá na Áustria e fez a carreira inteira dele lá fora do Brasil. E somente agora em 2024 veio para o Brasil, veio para o Corinthians e não era de conhecimento de muitos. E que bola que jogou. Lembro que já na estreia contra o Bahia a gente pensou, que zagueiro, a gente fez ali uma linha de 3 e ele tomou conta do nosso sistema defensivo, da nossa zaga, e enfim a gente teve um zagueiro titular nessa temporada. Então sim, o André Ramalho também mudou o time. Gustavo Henrique veio como um dos principais zagueiros lá no início do ano. Também tinha alguns que depositavam confiança porque ele já tinha jogado bem no Brasil, outros nem tanto porque ele não conseguiu, por exemplo, se firmar na Europa. Tava no Valladolid, se não me engano, né, o ex-time do Ronaldo. Ex-time não, eu achei que tinha saído, mas não, o Ronaldo ainda é dono do Valladolid. Porém ele teve muitos altos e baixos, terminou com alto, a gente às vezes fica com aquela última lembrança que ele foi bem na temporada, mas ele teve muitas oscilações também. Então eu vou colocar aqui no rendeu, porque dentro das expectativas que eu imaginei, ele foi ali ok.
Lembrando que essa daqui também é a minha opinião, eu não tenho a verdade absoluta, é o meu gosto futebolístico e o que eu acho que cada um rendeu devido a devidas proporções, custo-benefício, enfim. Falando em custo-benefício, é aí que eu esperava mais dele, Félix Torres. Zagueiro de Copa do Mundo, zagueiro de seleção. E sim, mesmo aqui no Corinthians, quando foi convocado na sua seleção, ele representou muito bem. Só que quando veio aqui pro Corinthians, parece que ele esqueceu de jogar bola. Não sei se ele culturalmente ainda não se adaptou ao futebol brasileiro, ao Corinthians, ao Brasil. Mas ele teve falhas muito bizarras e ele veio ganhando bastante também. E foi um alto investimento do Corinthians. Félix Torres custou nada mais, nada menos que 31 milhões de reais, meus amigos. Ele não ganha pouco também não. Eu ainda prefiro acreditar que ele vai render na próxima temporada, porque não é possível que o cara esqueça de jogar futebol. Ele é um bom zagueiro. E eu vou esperar que agora, com uma pré-temporada, um time ajeitado, talvez ele consiga render no nosso time. Lembrando que ele tem um contrato até o final de 2027, então a gente é um ativo do Corinthians, a gente precisa valorizar, dar moral e tomara que ele renda a partir da segunda temporada. Mas sim, hoje eu coloco aqui no esperava mais. Kaká, ele que estava no Atlético Paranaense, veio por empréstimo, conseguiu fazer boas partidas, outras nem tanto, outras ruins, marcou gols a favor, marcou gols contras, tem uma personalidade forte. Pra ser bem sincero, eu tô muito em dúvida se eu colocava aqui em esperava mais ou rendeu, se bem que eu não esperava muita coisa do Kaká. É aí que eu posso até cogitar a hipótese de colocar no rendeu, porque pra mim, ainda assim, o Kaká foi melhor do que o Félix Torres na temporada e não merece estar aqui do lado dele. E também tem um fator que pesa muito em conta também, a parte financeira. O Kaká recebe muito menos do que o Félix Torres, por exemplo, e não veio com o status de ser um grande salvador aqui da nossa zaga. Então eu vou colocar aqui no rendeu, mas com algumas ressalvas. Mateuzinho, agora ele, ficou num primeiro momento uma certa dúvida de que se ele ia render ou não. Acho que até vou dar um -1 aqui para ficar completa aqui a nossa visualização. E lembrando, a gente fica com aquela imagem de final de ano que ele foi muito bem, se firmou como titular, mas no começo ele teve umas oscilações. Não vou colocar aqui que ele mudou o time. Talvez hoje, final do ano, talvez sim ele mudou o time, porque ele conseguiu tirar o Fagner, que estava há muito tempo na lateral direito do Corinthians e a gente esperava por essa renovação. Mas no geral, eu vou colocar aqui como rendeu, que eu não tinha tantas expectativas altas e ele terminou o ano como titular. Agora, Hugo, para ser bem sincero, meus amigos, como foi a última contratação aí da renovação e transparência, vem com todos aqueles acordos, a gente não sabe muito se é por conta de empresário ou que motivo trouxe o Hugo aqui para o Corinthians. Só que eu, para ser bem sincero, imaginei que seria uma tragédia muito maior do que realmente foi, porque o Hugo acabou assumindo a responsabilidade e sendo titular durante boa parte do ano no Corinthians, não sendo um grande jogador, mas me lembro muito bem de que em algumas boas partidas a Fiel tava ok, beleza, Hugo, você conseguiu tua vaga e tá merecendo estar no time titular. Porque, o Palácios veio com essa pompa de ser o titular, se machucou muito cedo, ficou a temporada toda afastada e o Hugo conseguiu manter as atuações de forma regular em boa parte da temporada. Então eu vou colocar aqui no esperava mais, mas na verdade nem é uma categoria exata para ele, porque eu não esperava mais do Hugo, mas também não é uma tragédia. Mas acho que você entendeu em que ponto eu quis chegar, né? Agora o Diego Palácios, nesse ano a gente tá fazendo as contratações da temporada 2025. Foi uma tragédia. Talvez não por conta do jogador, óbvio, ele não queria se machucar para ficar uma temporada toda longe do campo, mas sim foi uma tragédia médica. Se ele estava propenso a ter lesões graves como essa, como que não foi diagnosticado, meus amigos? E não sei, aconteceram alguns burburinhos aí também, que teve algumas negligências e nesse momento da avaliação, que talvez ele já tinha até um início de uma lesão grave se formando ali e veio a estourar no Corinthians. Outras informações que circulam também, que os procedimentos médicos realizados para tentar a volta do Diego Palácios não foram os melhores, enfim. Aqui, por um contexto geral, para mim, o Diego Palácios entra numa tragédia, não tem como ser diferente. A gente imaginou o Diego Palácios como titular da lateral esquerda e a gente não teve ele durante o ano todo. Lembrando, e fazendo esse recorte de 2025. Ranieri, ele chegou mudando o time, porque a gente ovacionava o Ranieri do início do ano, foi um dos caras que vestiu a camisa e jogou muito no Campeonato Paulista. A gente jogou mal como time, mas ele individualmente era um dos poucos que se sobressaía. Porém, no decorrer da temporada, ele teve uma queda. Daí a gente ficou imaginando, será que esse é o real Ranieri? A gente só se iludiu com ele quando ele chegou aqui no Corinthians no início da temporada.
Mas não, ele mostrou que ele é um bom jogador sim e que a gente pode contar com ele. Nessa reta final ele conseguiu assumir novamente a titularidade porque a gente tinha o Martinez disponível e em muitos desses jogos o Vampirão preferiu continuar com o Ranieri como titular. Então eu não vou colocar como mudou o time. Se ele tivesse mantido aquela atuação desde o início até o final da temporada, sim, ele seria na categoria mudou o time, mas eu vou colocar aqui na categoria rendeu temporariamente. Charles também é um jogador que divide opiniões. Eu não vou colocar ele em esperava mais, porque realmente eu não esperava muita coisa do Charles. Ele saiu muito jovem do Internacional, tava lá num time na Dinamarca, é isso? É isso mesmo, tô bom de lembrança, cara. Midtjylland, da Dinamarca. E nunca foi um grandiosíssimo jogador, já com seus 28 anos. Aqui no Brasil ele começou a carreira lá no Rio Grande do Sul, teve passagem por empréstimo no Sport Ceará e foi pra Dinamarca. Ninguém ouvia falar do Charles quando veio pro Corinthians e eu não tinha expectativas muito altas com ele, não. Em determinada parte do campeonato, ao meu ver, ele fez seu papel. Não é um grande jogador técnico, não tem nenhum primor incrível, dizendo, nossa senhora, que volante incrível. Mas, ao meu ponto, o custo-benefício do Charles foi positivo. E eu vou colocar aqui em rendeu. Lembrando que também não foi um grandiosíssimo investimento que a gente fez nele. Foram cerca de 9 milhões de reais. Perto das outras contratações foi até barato. O Ranieri, por exemplo, a gente pagou um pouco mais. Foram mais de 13 milhões. O Mateuzinho, por exemplo, foram 21 milhões. O Félix Torres, que a gente já falou aqui também, foram 31 milhões de reais. E ao meu ver, tá ali dentro do custo-benefício o Charles. Diferentemente do Carrilho. Esse cara aqui veio e mudou a qualidade do time. Mudou o time sim, então o peruano pode entrar na segunda melhor categoria aqui da nossa tier list. Desde o início a gente já viu muita qualidade, ele tem o domínio do meio de campo, joga de eterno, muito classudo. Já tinham o conhecimento e o entrosamento com os nossos técnicos, porque eles já atuaram junto lá na Arábia Saudita. Atuaram junto não, ele já foi comandado, né, por Emiliano e por Ramon Dias. É indiscutível a consistência tática e técnica que ele entrega para o time. Então sim, mudou o time junto com o Hugo Souza, André Ramalho, o André Carrilho. Também é um desses pilares do time titular do Corinthians em 2024 e será em 2025. Algo que parecia se iniciar muito próximo com o Alex Santana também. Quando ele chegou, ele tomou conta no meio de campo do Corinthians. Fez vários bons jogos e eu imaginava ele como titular até o final da temporada, porém aí veio uma lesão e acabou tirando ele dos gramados por um bom período. Depois da lesão, já encontrou outros jogadores atuando em sua posição e muito bem, diga-se de passagem, como o caso do Bidon, o Carrilho, que estavam jogando ali como um segundo, terceiro homem de meio de campo e acabou terminando o ano no banco de reserva. Então, por conta disso, eu poderia colocar ele no mudou no time, só que por conta dessa lesão e por conta de alguns jogos e por conta de não ter conseguido voltar ao seu melhor Alex Santana na temporada que ele começou quando chegou no Corinthians, então vai ficar aqui na categoria rendeu, mas gosto muito do Alex Santana. Eu tava esquecendo aqui do Martinez, tive que acrescentar ele aqui também. E ainda bem que eu lembrei bem agora que eu tô colocando aqui os volantes na nossa tier list. José Martinez, meus amigos, pra mim, chegou e mudou o time. Muita disposição já desde o primeiro jogo, conseguiu manter suas atuações até o final do ano, só não terminou como titular porque o Ranieri conseguiu ter uma crescente muito alta também nesses últimos jogos. E a gente já conseguiu, com esses jogadores aqui, inclusive, tem uma espinha dorsal do time. A gente já sabia, goleiro titular, Hugo. Na zaga tem o André Ramalho e mais um. No meio de campo vai ter o Martinez como primeiro volante, vai ter o André Carrilho também fazendo esse segundo volante, caindo mais para a direita. E daí a gente ficava em dúvida se era Bidon, alguns jogos vinha o Charles, ou se entrava o Coronado. E lá na frente a gente já tinha certeza do Rodrigo Garro também. Então muito por conta dessa consistência, regularidade e boas atuações e identificação, para mim, o Martinez acabou mudando o time. Você que está curtindo o canal pode nos ajudar baixando gratuitamente o aplicativo SofaScore, que é o melhor aplicativo de dados e estatísticas, alertas em tempo real de jogos do Corinthians, de todo o elenco do Corinthians, principais competições, como por exemplo tá rolando a Champions League aqui, você tem absolutamente tudo. Todos os dados, inclusive é o principal aplicativo que eu uso para fazer os vídeos de análises aqui do canal. Baixe gratuitamente através dos links aqui na descrição. Fazendo isso, o SofaScore nos ajuda contribuindo com uma comissão a cada download gratuito que é realizado. Fazendo isso, você está fortalecendo o canal e ajudando a gente a continuar por muito tempo aqui no YouTube. Aí, Igor Coronado, baita craque, joga demais, teve boas atuações isoladas na temporada, porém, por conta do seu alto salário,
expectativa também que eu tinha em relação a ele, eu vou colocar aqui no esperava mais. Difícil isso, cara. Me dói, porque ele não rendeu o que eu imaginava e ele nem chegou mudando o time. Eu acredito muito no Igor Coronado para a próxima temporada, por isso que eu manteria ele no time. Mas hoje, para essa tier list, dentro dessas categorias, eu esperava mais dele sim, porque não foi um bom custo-benefício para o Corinthians em 2024. Algo positivo é que tendo um jogador dessa qualidade no elenco e jogando na mesma posição do Rodrigo Garro, ele acaba elevando a qualidade e fazendo com que o nosso atual meio de criação jamais se acomode, porque tem um cara desse calibre esperando qualquer brechinha para entrar no campo e talvez assumir a titularidade de vez. Aí ele, Rodrigo Garro, meus amigos, Hugo Souza, Rodrigo Garro, para mim, brigariam para disputar aqui a melhor contratação da temporada. Porém, eu vou colocar que ele mudou o time porque eu vou me limitar a colocar apenas um jogador nessa categoria principal aqui, para ficar mais interessante, inclusive, a nossa dinâmica. Foi a melhor temporada de estreia de um meio-campista no Corinthians desde muito tempo. A gente viu levantamentos que o meu timão fez que somente Roger, em 2005, que o Corinthians foi campeão brasileiro, teve uma temporada tão boa quanto a do Rodrigo Garro, e o Rodrigo Garro conseguiu superar, inclusive, a temporada que o Roger teve. Muitas assistências, gols incríveis, criação, mudou o nosso ritmo ofensivo, sofreu muito no início, vamos concordar aqui, porque a gente não tinha um time que oferecia boas opções para ele conseguir fazer o seu melhor, que é a distribuição de bolas lá na frente. O time foi evoluindo e ele foi crescendo cada vez mais. Lembra lá no início do ano também, quando o Flamengo contratou o De La Cruz do River Plate e a gente trouxe o Rodrigo Garro? Todo mundo colocava o De La Cruz como a melhor contratação do meia naquele início de temporada. E hoje, ao término de 2024, Rodrigo Garro simplesmente o melhor meia do Campeonato Brasileiro. Jovem ainda, já identificado com o Corinthians, assumiu a camisa 10, caiu como uma luva. Tenho certeza absoluta que vai ficar muito tempo aqui no Corinthians por conta dessa adaptação. O jogador argentino tem isso, essa fidelidade com o time. E foi por isso daqui, por muito pouquinho, que eu não coloco aqui como a melhor contratação da temporada. Thales Magno. Também ninguém esperava, do nada chegou informação de que o Corinthians estava conseguindo a contratação por empréstimo do Thales Magno lá da MLS e já chegou rendendo, fazendo gols, ajudando a classificar o Corinthians nas Copas, principalmente na Copa Sul-Americana, naquele jogo contra o Bragantino. Fez gol contra o Flamengo, já no Campeonato Brasileiro, porém também veio lesão e também ele não conseguiu entregar. É muito semelhante ao que aconteceu aqui com o Alex Santana. Então, muito por conta disso, do que foi espelhado com o Alex, eu vou colocar aqui que o Thales Magno rendeu. Ele foi mais do que eu esperava, eu nem imaginava uma contratação do Thales Magno que surgiu do nada. Inclusive, a capacidade do Corinthians encontrar boas peças, e principalmente nessa segunda janela da temporada, foi incrível. A gente foi muito assertivo. Praticamente todas as contratações dessa segunda janela renderam e trouxeram bons frutos pra gente. Pedro Henrique, muito por conta do seu salário também, para ser um segundo, terceiro reserva pouco utilizado na temporada, e foi uma ou duas partidas ali que ele conseguiu se destacar. No restante ele entrou e praticamente não fez muita coisa. Eu sim esperava mais do Pedro Henrique. Não sei se eu continuaria com o Pedro Henrique para a próxima temporada, porque talvez a gente conseguiria subir alguém da base com as mesmas características e consequentemente a gente conseguiria também ter um retorno financeiro caso alguém da base subisse e conseguisse se destacar. Pedro Henrique já é um jogador veterano que não ganha pouco e talvez não sei se seria tão interessante manter ele no time para as próximas temporadas. Pedro Raul, esse daqui, pelo amor de Deus, tudo negativo, meus amigos. Não entregou em campo. Ele vem como um cara para suprir uma possível ineficiência do Yuri Alberto. Se você que acompanhou o Corinthians durante a temporada, tá ligado que o Yuri Alberto estava passando por uma temporada difícil. Já vinha de um 2023 muito ruim. Começou um 2024 ruim. Aí vai ele, Rubão, e banca a contratação do Pedro Raul, que veio para tomar a titularidade do Yuri Alberto. E entregou tudo isso que você viu durante a temporada. Nada. Ganhando muito e com um contrato de 5 anos. Sendo que a gente colocou também 25 milhões de reais na sua contratação. Se for somar o salário dele também, que vira ali em 700, 750 mil durante 5 anos, mais os 25 milhões de reais na contratação, gira ali em torno de 70, 80 milhões de reais essa operação que o Corinthians fez para trazer o Pedro Raul durante 5 anos.
Que absurdo. É o que o Memphis Depay vai receber em salários, para você ter uma noção. E daí quando é com o Memphis Depay, a mídia e os antes ficam alvoroçados. Onde já se viu o Corinthians gastar tudo isso com o jogador? Mas quando é com um bagre igual o Pedro Raul, pode, tranquilo, ninguém falou nada. Se afinca em dívidas e o Corinthians entra num abismo sem fim. Foi uma tragédia o Pedro Raul ter vindo pro Corinthians e principalmente nesses moldes que foi realizado a sua contratação. Memphis Depay aí, meus amigos, a gente tá falando do melhor dos melhores. Esse cara chegou aqui com uma pressão enorme. O Corinthians estava na zona de rebaixamento e um cara a nível mundial que estava disputando a Eurocopa, disputando a Champions League nesse ano, vem aqui pro Corinthians e fica nele como uma expectativa, uma cobrança de ser o salvador da pátria. E ele foi um dos salvadores da pátria. O time que estava começando a melhorar quando ele entrou mudou inclusive a mentalidade que o próprio Memphis estava colocando aqui nos seus discursos. Mentalidade de jogador vencedor e campeão. E não ficou só no discurso, ele contribuiu com assistências, com gols, conseguiu chamar a marcação, liberar espaço para o Yuri Alberto, deu muita assistência, potencializou todo mundo que estava ao seu redor. Trouxe mídia, trouxe dinheiro fora de campo, trouxe conexão com a torcida, trouxe tudo, cara. Memphis Depay foi um dos maiores acertos dos últimos tempos do Corinthians. Que jogador identificado, jogador que nasceu para jogar aqui. E pô, lá da Holanda, né? O cara com uma cultura totalmente diferente, em poucos meses já tá completamente adaptado. Imagina Memphis Depay com uma pré-temporada, o estrago que ele não vai fazer no ano que vem aqui no Coringão. Então sim, Memphis Depay, ó, parabéns meu amigo, a melhor contratação do ano. E ó, que você não concorreu com qualquer um não, hein? O Hugo Souza e o Rodrigo Garro ficaram ali, ó, de tomar esse posto. E claro, lembrando sempre, minha opinião. E agora ele, Héctor Hernandes. O Corinthians também estava muito semelhante ao Pedro Raul. O Corinthians estava na necessidade de contratar mais um atacante para ter mais uma opção. Pô, veio o Héctor Hernandes e no primeiro jogo dele como titular, porque ele entrou um pouquinho contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul, e agora quando ele ia estrear contra o Flamengo, ele já teve aquela lesão e ficou de fora o restante da temporada praticamente. Retornou agora no final do ano, mas aí o time já estava encaixado, não tinha opção e nem o porquê de colocar o Héctor Hernandes em campo. Vamos testar ele agora no Campeonato Paulista 2025, porque o Corinthians vai ter que intercalar aí jogos de final de semana, Campeonato Paulista, meio de semana, para disputar jogos da pré-Libertadores. Então vamos ver se o Héctor Hernandes consegue mostrar o que veio nesses primeiros jogos já de 2025. Mas ao meu ver, cara, é tragédia também. Se eu coloquei isso no Palácios, pra mim, Héctor Hernandes também foi uma tragédia por conta do que a gente não é nem eu esperava mais, a gente nem viu o Héctor Hernandes jogar. E por conta da parte médica e física, a gente não teve nada do Héctor Hernandes nesse ano. Então, após falar tudo isso, meus amigos, espero que vocês tenham entendido a minha visão e ficou dessa forma a minha listagem, sendo Memphis Depay a melhor contratação do ano. Mudaram o time, Hugo Souza, André Ramalho, André Carrilho, José Martinez e Rodrigo Garro renderam. Gustavo Henrique, Kaká, Mateuzinho, Ranieri, Charles, Alex Santana e Thales Magno. Esperava mais. Félix Torres, Hugo, Igor Coronado e Pedro Henrique. Me dói tá o Igor Coronado aqui. Sinceramente, eu queria colocar primeiro no rendeu. E pô, talvez eu suba, cara. Porque desses jogadores aqui, pelo menos em algumas partidas, pô, a classificação contra o Fortaleza, pra mim, foi a melhor atuação individual de um jogador do Corinthians na temporada. Colocou o Fortaleza no bolso, fez o que quis. Mas, pô, a questão do custo-benefício dele é que me pega aqui, cara. Talvez minha maior dúvida dessa lista é o Coronado, ou aqui, ou aqui. Mas vamos ser rígido, que é mais interessante para o vídeo, né? Tem que ter aquela polêmica, então esperava mais, mas eu gosto do futebol do Coronado e eu acho que ele vai render muito no ano que vem. E aí, tragédia completa, meus amigos, 2 por conta médica, clínica, Diego Palacios e Héctor Hernandes, que a gente não conseguiu ver quem são esses caras ainda no Corinthians, e Pedro Raul, que não precisa nem explicar, né? Não entregou futebol, muito caro, valores absurdos envolvendo a negociação, 5 anos de contrato. O que a gente vai fazer com Pedro Raul? E olha só, se você ainda não tem as peitas dessa temporada, aqui estou eu com a nossa camisa 3. Você pode garantir a sua também na Bando Store, que é um divulgador de links. Se você clica aqui, vai ser redirecionado para um vendedor de confiança com valores ok. Tem as camisas. Essa daqui que eu tô é modelo torcedor, é exatamente essa que tá aqui na tela agora. Mas também tem as camisas modelo jogador
E se você não tem, pra mim, indiscutivelmente, a mais linda foi a All Black. Segundo, vem essa Black White e depois a branca em fade, que começa do preto vai pro branco. Sinceramente, não gostei dessa primeira camisa dessa temporada. Inclusive, das três, a única que eu não tenho é essa daqui, mas as duas eu tenho aqui. Se caso você queira, pô, se você gostou também, adquira agora mesmo utilizando os links que estão aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Pô, a gente fica com a garganta seca de tanto falar, cara. É vídeo de mais de meia hora aí, pelo menos meia hora bruta, depois que a gente faz a edição acaba descendo um pouquinho. E espero que você goste de conteúdos mais longos como esse aqui também. Agora chegando no final de ano, a gente quer fazer uns vídeos especiais e vídeos de tier list como esse. Eu gosto muito de assistir, então por isso que eu tô trazendo aqui pro canal. Lembrando novamente, se inscreve aí no canal para ajudar a gente a atingir aí esse número de... Bom, vamos lá, já tá com 36 mil inscritos, falta muito pouco pra gente lotar uma Neoquímica Arena e conto com você. Confere aí embaixo se você já é inscrito ou não, e é só um cliquezinho e já vai entrar pro time. Forte abraço, meu amigo, aqui que falou foi o Alisson, espero que você tenha curtido mais um vídeo do canal e vai Corinthians!